Boa noite a todos, agradecemos, né? Cada um de vocês que estão decididos, né, de estar participando, né, dos estudos da lição, estar acompanhando a gente aqui nos temas, né, tão importantes, né? E o tema dessa semana vai falar sobre a igreja e a educação, está bem envolvido diretamente, né, com o que é a palavra evangelho, né? Porque evangelho significa boas novas, né? Vamos fazer uma oração para que Deus seja nos conduzindo nos momentos que se seguem. Seja conosco, nosso Deus e Pai, guia nos momentos que se seguem no estudar a tua palavra. Guia-nos em toda a verdade, como o Senhor nos prometeu. Pedimos as suas bênçãos, agradecemos por Jesus. Amém. O verso para memorizar diz: também jamais andamos buscando a glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a vossa manutenção. Então aqui a gente tem que ver que a gente não pode estar focado na pregação do evangelho para glorificar a nós mesmos, né, ou outras pessoas. O evangelho não tem esse enfoque. Mas aqui diz que a manutenção daqueles que vivem do evangelho, ela é ordenada por Deus. Todavia nos tornamos carinhosos entre vós, a qual ama que acaricia os próprios filhos. E quando a gente pega o evangelho para as pessoas, o que acontece? Com o tempo a gente passa a ter a relação, né, que é praticamente, né, de pai para filho ou de mãe para filha, né, ou vice-versa. Ele diz aqui que, assim querendo muito, estávamos prontos para oferecer não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso vos tornaste muito amados de nós. Tem situações que aqueles que pregam o evangelho estão morrendo por causa do evangelho, meus irmãos. Regiões onde tem lugares que o socialismo, né, tem se implantado, tem se desenvolvido, tem chegado a regimes ditatoriais, muitos de nós cristãos estão falecendo. Ainda hoje. Aqui, 1 Coríntios 9,14 diz: da mesma forma o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. É Deus que ordenou. Ah, não, mas tem um pastor, nem alguém que faz coisa errada. Olha, fazer coisa errada não implica que a ordem de Deus mudou. Senão ele tinha dito, tinha botado um condicionante aqui, né? Faça a sua parte. Deixa a parte dos outros, Deus vai cobrar de cada um. Aqui diz, Deus chama cada um com função. Ó, Paulo foi chamado, né? Ele era perseguidor da igreja, mas Jesus chama de forma específica ele para o quê? Para ser pregador, apóstolo e mestre. Então é Deus que chama. Somos nós agora que decidimos, né, o que vai acontecer na igreja. Não confundamos as coisas, né? Então as igrejas existiam, né? Elas como uma assembleia, né? Na verdade a palavra igreja significa assembleia, né, ou congregação, e também a igreja, né, tem aquele núcleo menor que é a igreja que é a sua casa. E nós podemos ver aqui que Deus mostra isso, né, na Bíblia. 1 Coríntios 16, 19 diz: as igrejas da província da Ásia enviam-lhe saudações. Áquila e Priscila o saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Mas a gente tem que ter cuidado que aqui Deus não está dizendo que a igreja é nas casas, e sim que tem parte da igreja nas casas. Porque eu posso pegar aqui, ó, 1 Coríntios 14, 35, se quiserem aprender alguma coisa, que pergunte a seus maridos em casa, né? Falando das mulheres. Pois é vergonhoso a mulher falar na igreja. Então, se a igreja é a casa, então a mulher não pode falar dentro da sua própria casa, ou na casa das outras pessoas, não é isso. Então, a igreja aqui é algo maior, é como a assembleia, a congregação dos santos, né? 1 Coríntios 12, 28 diz: assim na igreja Deus estabeleceu, ó. Então Deus estabeleceu, né? Na verdade a gente sabe, né, que quando Jesus morre e sobe, ele envia o Espírito Santo faz todo esse processo de estabelecer, né? Apóstolos, né, profetas, né? E nós podemos ver no livro de Atos e outros livros justamente esse processo, né, se firmando, né, e definindo a forma e o formato da igreja. E aqui diz, ó: assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus, né? E em segundo lugar, estabeleceu os profetas. Em terceiro lugar, os mestres. Depois, os que realizam milagres. Os que têm dom de curar. Os que têm dom de prestar ajuda. Os que têm dom de administração. E os que falam diversas línguas. Então, a gente tem que entender que existe uma certa hierarquia de função dentro da igreja que Deus constituiu, com certeza. Deus não está dizendo aqui que nós, como seres humanos, somos diferentes uns dos outros, né? Temos mais hierarquia em relação aos outros. Não, mas quando eu estou exercendo determinada função, a Deus me dá autoridade para exercer aquela função.
E aqui nós podemos ver, né, que o dom de línguas, que alguns pensam que é um dos principais, não é um dos principais, né? Do ponto de vista de hierarquia. O principal é apóstolo, depois é profeta, depois é mestre, né? Depois os que realizam milagres, que têm dom de curar, ou seja, e aí chega aqueles que falam em várias línguas. E essas línguas aqui não são línguas estranhas, são diversas línguas, né? Seja o espanhol, o português, né? O francês, né? Essas línguas aqui para ajudar as pessoas, né, que não conhecem a língua a entender a pregação do evangelho. É isso que a Bíblia revela, né? Lá em Atos. Eu peguei aqui da Wikipédia a explicação do termo igreja. Eclésia, cerca de 100 vezes, na maior parte, né, é usada, né, para substituir a palavra kahal, né, do hebraico. O termo eclésia tem sentido básico, né, de assembleia. Significa assembleia ou congregação. Então é uma expressão geral, né, que é usada para significar o quê? A assembleia ou congregação dos santos. Então, para Deus, isso é a igreja, é aquele conjunto de pessoas que se reúnem. Aí o lugar onde se reúne pode ser um templo físico, né, a construção, uma praça, né, ou que seja, o que é importante, que sejam as pessoas que seguem a Deus. E aí sim tem-se a assembleia, ou seja, tem-se a igreja. A verdadeira educação, nesse sentido, a gente tem que entender o que Jesus fala. Nós vamos ver um exemplo aqui. Ó. Jesus fala, né? Perguntaram para Jesus qual era o principal mandamento. Aí Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, de forma resumida. Resumir não significa o quê? Que você está abolindo. Né? Eu tenho a minha própria história da minha vida e alguém pergunta: Pedro, como é que foi a sua história? Eu falo um trecho dela de forma sintética, né, para a pessoa possa compreender, mas eu não estou abolindo, né, toda a minha história. Da mesma forma, é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos continuam existindo, só que Jesus falou de forma resumida, né, pode se sintetizar em duas expressões: amar a Deus sobre toda coisa e ao próximo como a ti mesmo. E aí perguntaram para Jesus quem é o próximo. E era um doutor da lei que perguntou, né? E aí Jesus responde contando essa história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes, e estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e deixaram quase morto. E aí na história conta que passou 3 pessoas, um sacerdote, um levita e um samaritano. E aqui o sacerdote com certeza conhecia, né, sobre a lei, o levita também, e alguns podem dizer que o samaritano não conhecia, mas de fato os samaritanos podem ser povos descendentes do povo de Israel, miscigenados, né, com outros povos. Então, perfeitamente, ele tinha condição também de conhecer a lei. E diz que o importante é que ele entendeu o princípio da lei e praticou. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ó. Mais um samaritano, o que ele fez? Ele encontrou essa pessoa, ajudou ela, né? Passou remédio, né? Levou ela para um lugar, pagou a conta, né? E diz que o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. O qual desses 3 você acha que foi o próximo? Jesus perguntou. Que caiu na mão dos assaltantes. Eu, o doutor da lei, fala: aquele que teve misericórdia dele. Jesus: opa, justamente, vá lá e faça o mesmo. Então quem é o meu próximo? É todo aquele que necessitar da minha misericórdia, que eu seja misericordioso. Isso onde a gente pode ver de forma prática, porque Jesus está falando aqui que a lei, ela tem que ser praticada. Se não for praticada, não tem sentido não. Aí nós podemos ver muitas coisas aqui na Bíblia relacionadas com o próximo. Eu trouxe aqui uma parte dela de forma sintética. Por exemplo, Êxodo 20:16. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Isso é o que? É um mandamento. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Também é o que? Relacionado ao próximo e envolvendo o que? O mandamento. Êxodo 22:26 diz: se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol. Então, para Deus, a lei tem que ser praticada. E o segundo é semelhante a esse: ame a seu próximo como a si mesmo. E novamente repetindo o que Jesus tinha falado, né? Provérbios 24:28 diz: não testemunhe sem motivo e contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. Interessante, né? Às vezes nós dizemos que somos cristãos e estamos envolvidos com isso. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E aí eu tenho que falar sobre a questão, né, de muitos movimentos e ideologias que hoje estão sendo ensinadas, né, que são contrárias à Bíblia e contrárias a isso aqui que Deus ensina, que é não cobiçar as coisas dos outros. Então, invasões de terra, né,
esses movimentos você sai depredando as coisas dos outros por causa, não, porque eu estou fazendo justiça, estou fazendo justiça. Será de fato que eu estou fazendo justiça? Eu estou invadindo aqui as propriedades dos outros. Não, mas o cara é rico, ele roubou do outro, né? Se ele roubou, você vai para a justiça, tenta provar que ele roubou, né? Que aí ele vai ser cobrado sobre isso. Mas enquanto você não conseguir provar isso, você não tem base nenhuma para fazer, né? Desobedecer os mandamentos de Deus, não. Mesmo ele tendo roubado, você não tem base para fazer isso. Porque Deus fala aqui, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem coisa alguma que lhe pertença. Então, o socialismo, eu falo para vocês, ele se opõe claramente aos mandamentos de Deus. Ele foi criado, né? Karl Marx é um dos que foi envolvido, né, na criação do socialismo, na teoria do socialismo, né, com o Capital, é para se opor ao que Deus revela na Bíblia e à vontade dele. E muitas vezes a gente está envolvido com esses movimentos ainda dizendo que estamos seguindo a Deus. Será se estamos mesmo? É muito difícil. A Bíblia diz que a gente não consegue servir a dois senhores. Não dá. Você vai ter que tomar uma decisão em sua vida. Eu tomei a minha. Eu vim de base desses movimentos também. Não pense que eu já fiz movimento de passeata no meio da rua, já corri, né, de policial, né? Mas Deus me fez entender. Eu não estava no caminho correto, não. Continuando, ó, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então, se nós somos luz, Jesus diz aqui que nós não acendemos, né, uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Então, se Deus me revela a verdade, eu tenho que viver a verdade e ensinar para os outros. Pelo contrário, num lugar apropriado, ilumina todos que estão na casa. Então, eu tenho que iluminar os outros. Iluminar o quê? Levar a luz da verdade para os outros. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, quer que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está onde? Nos céus. No serviço do tempo, ele trouxe luz à sua palavra, ó, por meio da pregação a mim confiada. Então, a palavra de Deus que é luz que nos leva para onde? Para ajudar os outros a iluminar. Mas quer dizer que não tem trevas em nós? Tem trevas, sempre houve trevas e vai existir. Mas cada vez que a gente confessa a Jesus nossos pecados, ele nos purifica. Isso está lá em João 1, 8 e 9. E nessa purificação nós vamos sendo o quê? Transformados. E aí eu resolvi trazer uma informação aqui que vem, né, eu peguei da revista Scientific American, né, que fala sobre a questão da luz, né, e a relação da luz como onda e partícula, né. E lá diz assim, ó, é um estranho fenômeno quântico, é a dualidade da onda-partícula. Enquanto Isaac Newton acreditava que a luz era partícula, né, Isaac Newton fazia um experimento e via que a luz tinha comportamento de partícula. Ou seja, o que é partícula? É como se você pegasse, né, uma coisa sólida, né, e fosse dividindo em vários pedaços, e essa coisa sólida chega uma hora a ficar em pequenos pedaços a nível, né, microscópico, até chegar a nível quântico, que a gente chama de partículas. E são pedaços, minúsculos pedaços. Já o cientista Christian Huygens, né, fazia experimento, né, que era holandês, e via que ela é constituída de onda. O que é onda? Você pega um exemplo básico de uma onda, é quando você bate na água e ela gera, né, aquela onda. Você tinha aquele comportamento de gerar ondas, né, a luz. E aí nós podemos ver as ondas, né, dos campos de onda, né, hoje nós conhecemos, né, que é os raios X, né, tem os espectros de onda, né. A luz que a gente vê é um espectro de onda, tem um tamanho, né, nessa onda, e outras, né, raios gamas, todos aí são espectros de ondas que são o comportamento da luz. Então, de forma resumida, diz assim, ó, foi feito um experimento chamado de dupla fenda, e eles demonstraram que os dois estavam certos. Os fótons da luz podem se comportar tanto como partícula como ondas. E aí eu lembro, né, que lendo em outras pesquisas, né, e outras informações que eu obtive, quando a pessoa faz o experimento, parece que ela interage, né, com o experimento. Ou seja, quando ele pensa que vai fazer o experimento e verifica que é luz, que a luz é uma onda, ela vai lá e se comporta como onda. Aí o outro, não, é partícula. Faz experimento e se comporta como partícula. Então, percebe-se, né, que parece que existe uma interação entre a luz, né, hoje as coisas da natureza e a pessoa que está fazendo o experimento. Então, partindo desse princípio aqui, entendendo, né, surgiu um campo de estudo chamado fotônica. E eu peguei aqui uma matéria, né, da revista Exame,
que eu vou pegar aqui a frase do Felipe, né, Alexandre Silva Barbosa, né, que é do Instituto de Física, né, da Universidade Estadual de Campinas, né, que ele estava no simpósio da FAPESP, né, da Semana da França. E ele diz assim: na fotônica integrada, o objetivo principal é desenvolver tecnologias que permitam codificar, transmitir e processar informação com uso de luz. Disse Barbosa, que também pesquisa o oscilador paramétrio óptico, em parceria com Nussweig e Martinelli. Então mostra de forma resumida aqui que você pode levar informações através da luz. Essa parte aqui que eu quero pegar. Ou seja, quer dizer que a luz, ela leva informação. E aí, ó, na fotônica, como um campo que começou com a invenção do laser em 1960. Depois, outros desenvolvimentos seguintes foram a invenção do laser de diodo em 1970. Depois vieram as fibras óticas para a transmissão de informação. Ou seja, você pode levar informação através do que? Da luz. É o caso, por exemplo, eu estou falando com vocês aqui, usando a internet com um cabo de fibra ótica. Então aí eu pego essa parte física, né, e trago agora para a parte espiritual, que diz assim: a luz leva o que? Informação, conhecimento. E isso está totalmente de acordo com a Bíblia, né? Essas invenções foram a base da revolução nas telecomunicações, né, que criaram a internet como nós conhecemos hoje. Então, em função disso, né, Jesus diz para nós, ó, João 12,36, creiam na luz, enquanto vocês a têm. Quem é a luz? Quem é autor de toda a informação, de todo o conhecimento? É Deus. E ele transfere isso para nós, de uma forma. Vamos ver daqui a pouco que forma é essa. Para que nós transformemos agora o quê? Se nós cremos na luz, ou seja, cremos em Jesus, nós vamos se tornar o quê? Filhos da luz. Como? Eu já expliquei, através, né, do processo de santificação e do processo de justificação. Deus vai fazendo isso em nossa vida. E aí nós não podemos mais viver dessa forma aqui, não, dessa dualidade. Né? Eu falei da dualidade da matéria lá, né? Onda ou luz, a gente não pode ficar dessa forma, hein? Porque tem pessoas, ó, que vivem assim. Ai dos que chamam mal ao bem. E bem chamam de mal. Fazem das trevas luz. Das luz, fazem treva. Do amargo, transforma em doce. E doce, transforma em amargo. Isso é um problema? É. Porque quem é a luz? É Deus. E quem é o bem? É Deus. Então, aquilo que Deus revela que é mal, é mal. Então a gente não pode agora dizer que é bem. Por exemplo, um homem casa com mulher e os dois se tornam-se uma só carne. Isso é o mal, o bem que Deus nos revelou. É a forma correta. Bem está relacionado com o quê? Com a forma correta. Como o padrão que Deus estabeleceu. E agora, se eu vou dizer agora, não, pode ser homem com mulher, né? Várias pessoas. Eu peguei o quê? O bem que Deus estabeleceu e agora tornei o quê? O mal. Ainda estou dizendo que o mal é bem. Tenhamos cuidado. Né? A noite está quase acabando. Né? Nós estamos, de fato, numa geração que podemos ser a última. E o dia logo vem, ou seja, a volta de Jesus. Portanto, deixemos de lado, meus irmãos, as obras das trevas. O que obras das trevas são? As obras que nós estamos praticando o quê? Quando a gente se opõe ao que Deus revela. Tanto com a voz, como com as ações. Vistamos a armadura da luz. Deus disse que nós devemos fazer. Né? Ficar nessa dúvida, envolvido em coisas que a gente diz que é cristão, mas no final, na prática, nós estamos o quê? Desobedecendo o que Deus falou. E Jesus quer que nós vivamos como o quê? Como discípulos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. E quem são os pobres? Todos nós. Ah, e tem rico que tem um monte de dinheiro, ele é pobre do mesmo jeito. Porque pobre para Deus aqui, não no aspecto financeiro, não. É pobre porque todos nós nos tornamos pobres desde que Adão e Eva pecaram. Nós, a raça humana, tornou-se o quê? Pobre e miserável. Então Jesus foi enviado para proclamar liberdade aos presos. Quem são os presos? Todos nós somos presos. Satanás está envolvendo cada um de nós em algum problema. Recuperação da vista ao cego, ou seja, todos nós sem Deus, sem a luz do Evangelho mesmo. Estejamos atentos. Sem a luz da verdade que Deus revela na Bíblia, nós somos cegos. E libertar os oprimidos, porque nós todos estamos vivendo sob a pressão de Satanás. É por isso que não há paz. Você vê que muda o sistema de governo, muda
presidente, muda deputado, e continua a mesma opressão, continua os mesmos problemas. Não, mas o sistema a capitalista que é o problema, né? O socialismo é melhor. Vai lá no lugar onde o socialismo se plantou. Pior ainda que o capitalismo. Ou até igual, né? Semelhante. E Jesus veio também proclamar o ano da graça de quem? Do Senhor. Que é o quê? A redenção da nossa vida. Então Jesus fechou o livro aqui quando ele falou isso, né? E as pessoas ficaram olhando para ele e ele diz: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Louvado seja nosso Deus. Jesus veio cumprir tudo isso. Mas nós temos que tomar a decisão de querer ser libertados, de deixar de ser cegos e deixar de ser oprimido. Nós temos que escolher. Deus não vai forçar. Aqui Isaías fala a nossa condição, de toda a humanidade. Ó. As suas mãos estão manchadas de sangue. Muitos de nós estão envolvidos com trabalhos e forma de vida que as pessoas estão morrendo por causa das nossas ações. Às vezes, né, a gente não pensa que, por exemplo, você está vendendo bebida alcoólica que você está com a mão manchada de sangue ao fazer isso aí. É só um exemplo. Pense em outras coisas que a Deus revela na Bíblia e você vai descobrir outras. Tudo aquilo que a gente faz que está ajudando a destruir as pessoas, nós estamos com as mãos manchadas de sangue. Os dedos com culpa. Os lábios nossos vão estar envolvidos com mentira. Por quê? Porque a gente está dizendo que segue a Jesus, mas na prática nós não estamos seguindo a Jesus, não. Sua língua murmura palavras ímpias. Nossa língua, né, vai estar sempre envolvida com impiedade. Ninguém entra em causa com justiça, ou seja, ninguém entra buscando a justiça. Ninguém faz defesa da integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras. Ou seja, concebem maldade e geram iniquidade. Nossos pés, meus irmãos, terminam correndo para o mal. É isso que é a nossa natureza. Vira e mexe, a gente está correndo para o mal. Agens em derramar sangue inocentes. Os pensamentos são maus. Nossos pensamentos são maus mesmo. Todo dia eu estou lutando, meus irmãos. E sei que aqueles que estão lutando percebem que é uma luta diária. Ruína e destruição marcam os seus caminhos. Não conhece o caminho da paz. Não há justiça em suas veredas. Eles a transformam em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Não há paz. A paz só há quando nós aceitarmos a Deus. Como cego caminhando, apalpando o muro, tateamos como quem não tem olhos. Essa é a nossa situação real. Nós estudamos ciência, desenvolvemos nossos conhecimentos, enricamos, ganhando dinheiro, alguns outros não. Mas todos nós estamos tateando como se não tivesse olhos. Se a gente não conhece a Deus, essa é a nossa situação. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes somos como mortos. Todos nós urramos como ursos. Gememos como pombas, procuramos justiça e nada. Ou seja, faz sistema, muda sistema, né? Direita, esquerda, centro. Ou seja, Satanás, ele governa todos os sistemas e governos. Quer dizer que agora não vou votar mais ninguém. Vote, ore a Deus, vote naquele que tem mais inclinação a fazer a vontade de Deus. Mas ele é perfeito. Não, você é perfeito. Não tem ninguém perfeito. Mas tem uns que são piores ainda e tu vai votar no pior. Vote naquele que é o melhor possível. Buscamos livramento, mas está longe. Porquanto são muitas nossas transgressões diante de ti e os nossos pecados testemunhos contra nós. Essa é a nossa situação. As nossas transgressões estão sempre conosco e reconhecemos as nossas iniquidades. Essa é a nossa realidade. Por isso Jesus deu uma ordem para nós. E aí isso independe de raça. Isso independe de cor, de credo, de sexo, seja o que for. Jesus fez uma comissão do Salvador, né? Ele deu aos discípulos, incluía todos que creem até o fim dos tempos. Todos aqueles a quem vê a inspiração celestial são depositários do Evangelho. Todos que recebem a vida de Cristo são mandados, né? É ordem, a trabalhar pela salvação dos seus semelhantes. Para essa obra foi estabelecida a igreja. A razão de existir da igreja é o quê? É para fora, trabalhar para fora, trabalhar para chamar outras pessoas para conhecer a Deus. Todos que tomam sobre si seus sagrados votos se comprometem como os cobreiros. Então, às vezes a gente, né, só tomou um banho, né, ali na igreja e não se comprometeu até hoje com Deus e com a pregação do Evangelho.
A gente está muito satisfeito, né, com a nossa salvação, né? Eu já conhecia Deus, então tá bom. Não é assim, não. Você está negando a ordem que Deus te deu. Jesus se aproximou e disse, ó, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Por que Jesus falou isso? Porque quando Adão e Eva pecaram, eles passaram o governo da terra para quem? Para Satanás. Satanás passou a ser o governante da terra. E ele mesmo fala com Jesus quando ele tentou Jesus. Aqui, ó. Quando ele tenta Jesus aqui, vamos ver a passagem. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Ó. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Quem foi entregou? A Adão. E dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Tá? Então aqui mostra claramente o que está sendo explicado. É por isso que quando Jesus morre e vai para o céu e volta, ele reivindicou o quê? O governo da terra. E aí ele passou a ser o segundo Adão, e aí ele fala, é por isso que agora ele fala, toda autoridade, tanto no céu, agora também onde? Na terra. Mas Jesus ainda só não tomou posse, né, do governo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando o quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que é ser discípulo? É ensinar a fazer o quê? Ensinar a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Jesus ordenou. Onde? Nas Escrituras. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então alguns dizem, ah, Jesus falou isso, foi Jesus que falou, então obedeça. Porque ele pode ordenar? Pode. Ele tem toda a autoridade onde? No céu e na terra. Então, aí eu trago para vocês aqui, por que nós não podemos ficar presos, né, a concepções do mundo que é envolvido hoje. Aí tem esses grupos, né, Black Lives Matter, que seja, negros também são importantes, né, antifas e outros mais, né, porque nós somos um só povo, nós somos um grupo. Que grupo é? Ser humano, independente de cor, de sexo, né, todos nós somos um só povo. E aqui tem um estudo, né, que é uma pesquisa genética, né, que eu peguei da Científica América, que fala que é a questão de raça. Raça não existe. Ou se existir, qual é a raça que existe? Humana. Alguns grupos diferem geneticamente de outros, mas o modo pelo qual são divididos, ó, depende de que genes são examinados. Então, dependendo do gene, eu vou avaliar o quê? Ou do cabelo, né? Ou do olho, a forma do cabelo, né? A cor da pele. São grupos em função daquela característica genética que você está avaliando. Tomando o critério como critério genes relacionado à cor da pele, uma pessoa pode ser classificada em um grupo. A mesma pessoa pode ser classificada em um grupo diferente se o critério for outra característica. Muitos estudos demonstraram que cerca de 90% da variação genética humana ocorre no interior de uma população que vive em determinado continente. Ou seja, a variação grande existe aqui numa população de um próprio continente, enquanto que os 10% de variação distingue as populações entre continentes. Ou seja, somente 10% entre os brasileiros e os europeus. Somente 10%. Em outras palavras, em média, o âmbito da variação genética que no interior de uma população humana particular é muito maior, ou seja, tem mais variação às vezes dentro da casa, né? Você tem por exemplo, uma mulher branca e um rapaz como eu, negro, pode ter filhos de toda cor, né? De altura, cabelo, tudo. Ou seja, uma grande variação. Isso significa que os indivíduos e populações diferentes são, em média, apenas um pouco mais diferentes entre si do que os indivíduos da mesma população. Mas mostra claramente o quê? Que não existem raças. Eu não posso classificar ninguém e dizer que tem uma raça por causa da cor da pele, né? A forma do cabelo, o tamanho do nariz. Isso aí não dá. Ah, qual é a raça? Ser humano. É por isso que Deus, meus irmãos, quer que nós sejamos sinceros. Nós queremos de fato conhecer a verdade? Tem um modo? Tem. Mas Deus quer que nós sejamos sinceros e verdadeiros. É por isso que em Jeremias 29, de 12 a 14, diz: então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Então eu tenho que clamar. Clamar é orar o quê? Com perseverança. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem o quê? Ó, de todo o coração. O que é de todo o coração?
remete ao primeiro mandamento. Não terás outro Deus diante de mim. Amar a Deus sobre todas o quê? As coisas. Então, primeiro você tem que aceitar Deus como teu Senhor e teu Salvador. E aí sim, Deus diz, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Que cativeiro é esse? Toda a humanidade está sob cativeiro. Mas tiveram alguns também que saíram de cativeiro, né? Do povo de Israel? Tem. Eu, por exemplo, posso ser descendente desse povo, né? Que foi levado cativo, né? Lá da África, né? Muitos deles eram descendentes de Israel, foram trazidos, né? E a Bíblia ainda diz ainda que foi vendido pelos gregos. E eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde os dispersei. Ó, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Isso vai ser cumprido quando Jesus voltar na terceira vinda. Haverá uma nova cidade chamada o quê? Jerusalém. Tem Apocalipse 20 até o verso, a capítulo 22. E é por isso que Jesus disse para nós que nós devemos pedir. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta vai ser aberta. Pois todo o que pede recebe. O que busca encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Mas se não for sincero, não vai ser. Infelizmente não vai ser. Buscando a verdade. Então, meus irmãos, aqui diz, ó, de um só ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra. Novamente está o quê? Nós estamos falando de que aqui? Falando que não há raças. Há o quê? Todo mundo veio de quem? De Adão. E veio de quem mais? De Eva. Todo mundo. Desses descendentes de Adão e Eva surgiram todo mundo com essa grande variabilidade. É isso que a Bíblia está dizendo. E é o que os estudos e a pesquisa científica têm mostrado. Deus fez para quê? Para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos. Então Deus estabeleceu para nós o que, meus irmãos? Até o tempo onde que nós íamos nascer. E os lugares exatos em que nós devíamos habitar. Você está morando onde você está morando? Deus tem um propósito. Eu estou aqui morando onde estou morando? Barreiras? Deus tem um propósito para mim. Olha qual é o propósito. Deus fez isso para que os homens o buscassem. E talvez tateando, você quer tateando, sem ver, cego, pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Deus pode te encontrar dentro de um prostíbulo? Pode. Eu conheço casos que já ocorreu. Pode encontrar dentro agora, né, de um bar, você bêbado, envolvido com bebida e com tudo mais. Não tenha dúvida. Se você for sincero e quiser ser libertado, meu irmão, Deus vai fazer por ti. Porque Deus nos ama. E o que ele promete, ele cumpre. Porque diz, se mesmo tateando, a gente puder encontrar. Embora Deus não está longe de nós. Só que o Espírito Santo não nos força. Porque o Espírito Santo tem um papel. E ele decidiu esse papel, está aqui escrito, ó, em João 16:13. Mas quando o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito Santo está envolvido com a verdade, vier, ele vai nos guiar para toda a verdade. Essa toda a verdade aqui, quando eu falo isso aqui, toda vez que eu leio isso aqui, para mim é fantástico. Porque isso aqui envolve, meus irmãos, na minha compreensão, ciência, natureza, né? O movimento dos corpos celestes, né? A composição da matéria, a composição da luz, né? Do ar, como é que é o corpo humano, ou seja, todas essas coisas, esses mistérios que é para a humanidade, que nós criamos tanto conhecimento, ou seja, estudando essas coisas, tudo isso faz parte aqui da verdade. E Deus vai nos guiar nisso tudo, meu Deus, fantástico. E não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, lhes assinará o que está por ouvir. Agora, o principal de tudo do Espírito Santo é nos pregar a verdade, né, da salvação do ser humano. Porque que adianta você ter todo o conhecimento e se perder? Por exemplo, Satanás tem muito conhecimento? Tem. Está perdido, condenado. Então, o principal vai ser, quando Deus restaurar tudo, nós vamos galgar, meus irmãos, em conhecimento. De todas as esferas que vocês imaginarem e as que não imaginarmos. Mas o que é a verdade? A Bíblia diz em João 17:17. Santifica-os o quê? Como é que nós somos santificados? Santificado é separado. Separado. Por quê? Pela verdade. E a tua palavra é o que? É a verdade. As escrituras é a verdade. Aí sim, meus irmãos,
É por isso que não adianta a gente pensar que vai encontrar a verdade em outros lugares. Tem parte da verdade em outros lugares? Tem, mas está sempre, às vezes, envolvida com a mentira. Então, tu tem que ter um parâmetro para poder discernir se aquilo que você está envolvido, aquilo que você está lendo, né, em outras coisas, é a verdade ou não. Qual é o parâmetro? É a lei de Deus. É as escrituras. São as escrituras. Aí você vai ter certeza do que é que você está seguindo, se aquilo é a verdade ou não. Então, nós não podemos nos moldar ao padrão deste mundo. Se a gente se moldar, a gente já era, está perdido. Mas nós temos que ser transformados pela renovação da mente. Como é que nós somos transformados pela renovação da mente? Pelas escrituras. Por ler a Bíblia e tomar a decisão de segui-la, Deus transforma a nossa mente. E aí a gente passa a agir de outra forma. Lembra que eu falei para vocês? As ideologias, eu fiz parte dessas ideologias, né, que hoje eu sei que são socialistas. Mas Deus me mostrou que o que ela está totalmente contrário ao que Deus revela na Bíblia. E hoje eu estou, né, contrário às ideologias socialistas. Ainda diz mais, ó, que aí nós vamos sendo renovados para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Aí nós, conhecendo a vontade de Deus, nós vamos sendo o quê? Transformados. E aí nós podemos chegar aqui, ó. O amor deve ser o quê? Sincero. Odiar o que é mal. Nós podemos odiar o que é mal? Podemos. Alguns dizem, Deus não ensina a gente a odiar. Ensina sim a odiar. Tudo aquilo que é mal, Deus diz que a gente tem que odiar. E apegar ao que é bom, ao que está escrito aqui. Então o que é bom? É o que Deus revela nas escrituras, é o que é bom. Amar a Deus, honrar pai e mãe, não cobiçará a mulher do próximo, não adulterará. Tudo isso aqui é bom, é bom. Não comer carne de porco é bom, entendeu? Não assassinarás, entendeu? É nisso que nós temos que apegar. E odiar tudo aquilo que é contrário a isso. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprios. Ou seja, dá preferência aos outros. Mesmo que às vezes você vê o outro tem menor condição do que a minha. E aí é que eu tenho que ajudá-lo. Porque é amar ao próximo como o quê? A ti mesmo. E a misericórdia é justamente, ou seja, dar ao outro aquilo que ele não pode às vezes te dar, mas você pode dar para ele. Isso é misericórdia. É o que Deus faz conosco. Alegre-se na esperança. Ou seja, que esperança? Da salvação, mesmo. Mesmo sofrendo, a gente tem que estar alegre. Por quê? Porque Deus nos garantiu a salvação. Mesmo morto, Jesus disse que vai nos ressuscitar. Sejam pacientes na tribulação. Estou envolvido em tribulação agora. Estou em dificuldade. E quem não está? Todos nós estamos. Esse ano para mim foi difícil. Muitos problemas. Mas todos eles eu lembrei que Deus tem que ser paciente. Tem que respirar fundo. Persevere na oração. Estou perseverando na nossa oração, meus irmãos. Persevere você também. Não desista, não desanime. Porque Deus também é perseverante. Deus não desiste de nós. Ele está trabalhando para nos salvar. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ou seja, mal aqui é natureza. Ou você está se tornando bem, ou seja, semelhante a Jesus, ou você está se tornando mal. E um dos dois vai vencer. Deus está dizendo que vença o bem. Que a imagem de Jesus seja refletida na tua vida e no teu ser. É isso que Jesus está querendo que aconteça conosco. Resumindo e concluindo, todo saber e desenvolvimento real, meus irmãos, seja qual for, se for real, tem sua fonte no conhecimento de Deus, vem de Deus. E conhecimento aqui pode ser traduzido como luz, conhecimento. Aluno é a sem lumine de luz, sem luz, sem conhecimento. Professor é o quê? Aquele que tem luz, tem conhecimento. Quem é o professor? É Deus. Quem é o aluno? Nós. Para onde quer que nos volvamos, seja para o mundo físico, ó, que para mim eu gosto muito do mundo físico, que é por isso que eu sou cientista. O intelectual também gosto muito, e por isso que eu me desenvolvi, né? E tenho me desenvolvido e vou estar me desenvolvendo. E espiritual também. Nós temos que buscar se desenvolver nas 3 esferas. No que quer que nós contemplemos, afora da mancha do pecado, se retirássemos o pecado daquilo e se revelar como o que? Esse conhecimento que vem de Deus. Qualquer que seja o ramo de investigação a que procedamos com sincero propósito de chegar à verdade. Não importa a investigação que você queira, você tem que tomar uma decisão. Tenha um sincero propósito de chegar à verdade.
propósito, se você tiver sincero propósito, somos postos, né? Nós vamos ser postos em contato com a inteligência invisível e poderosa, que é Deus, né? Que opera em tudo e através de tudo. Aí, se você for sincero, é por isso que eu conheço o livro do Senhor, que ele escreveu um livro, Deus não existe. Aí depois ele era na área, né, de biologia, né? Estudou darwinismo e tudo mais, aí fez pesquisa científica e chegou uma hora que ele viu que era tão complexo que tinha que ter um ser inteligente. Aí ele resolveu escrever outro livro e botou o quê? Deus existe. E ele ainda está, não sei se está vivo, mas o livro dele existe, desse senhor. Então, essa inteligência invisível guiou esse senhor para compreender a verdade, porque ele era o que? Sincero. Ele estava querendo descobrir a verdade. A mente humana é colocada em comunhão com a mente divina. O finito com o infinito. O efeito de tal comunhão sobre o corpo, o espírito e a alma está além de toda estimativa. Nós vamos ser cada vez mais e melhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que nós possamos ser vencedores, né? E tenhamos essa decisão. Que você não tomou essa decisão, eu convido você a tomar. Ou seja, que ter um sincero propósito de chegar à verdade. Você tem? Eu já tomei a minha decisão. Eu espero que você tome a sua. Porque se tiver essa inteligência invisível, Deus vai se manifestar para ti. E você vai conhecer a verdade. E você vai ser livre. Que Deus nos abençoe. Um feliz sábado para cada um de vocês.